Fala, meus futuros fluentes! Tudo bem? Estamos começando mais uma aula do Zero à Fluência e nessa aula de hoje eu queria falar para vocês, eu queria na verdade dar umas dicas para vocês. As dicas de hoje são dicas para como melhorar a sua pronúncia. I'll meet you in an hour. I'd love a cup of tea. Vocês observarem essa frase, essas duas frases, quando a gente fala, observe o som, escute com atenção como ela soa. I'd love a cup of tea. Or I'd love a cup of tea. Ou I'll meet you in an hour. In an hour. Observem como as palavras se juntam quando a gente fala a frase completa. Existe um nome para isso. Em inglês, a gente chama essa característica, essa parte que estuda a junção dos sons em inglês, é chamada de Connected Speech. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa aula de hoje. A característica número 1 do Connected Speech é uma chamada de twinning. Isso mesmo, twin. Vem da palavra gêmeos, twinning. Significa que quando uma palavra termina com um som, é muito importante aí, um som de uma consoante, e a próxima palavra, a palavra seguinte, começa com o mesmo som da consoante, a gente vai juntar esses dois sons e ele vai se tornar um só. Por exemplo, eu vou falar para vocês duas frases aqui, ok? A primeira frase, I'm a bit tired. Observe que a gente tem a bit tired. O finalzinho da palavra bit e tired, o final da palavra bit tem o som de T e tired tem o mesmo som. Então o que acontece na hora da fala? Eu vou falar I'm a bit tired. Não, você simplesmente junta esses dois sons e faz I'm a bit tired. I'm a bit tired. Um outro exemplo seria a seguinte frase. We have a lot to do. A lot to do. Mais uma vez, a lot to do. Então a gente fala a lot to do. I have a lot to do. Mesmo som no final da palavra, mesmo som no começo da próxima palavra, se torna um. Se vocês observarem, esse twinning acontece o tempo todo. É muito importante vocês lembrarem aquilo que eu falei. Não é a consoante em si, a letra consoante em si, é o som da consoante. Se o som da consoante do final da palavra é o mesmo do som da consoante do começo da palavra, aí sim, você pode juntar aquelas duas e ela vai se tornar um som só. A característica número 2 é uma que a gente chama de elision. E significa que um som desaparece completamente da frase. Essa é bem fácil, porque o som que vai desaparecer é o som do t e do d. Esses dois sons, eles desaparecem quando existem duas consoantes, quando eles estão entre duas consoantes. Então, por exemplo, na frase I'm going next week, o T depois do next vai desaparecer, porque se você observar na frase next, o X e depois o week são consoantes. Então, I'm going next week. I'm going next week. O som do T desaparece. Um outro exemplo seria That was the worst job ever. The worst job ever. Aqui eu estou forçando para pronunciar, mas quando a gente fala naturalmente vai sair That was the worst job ever. Ok? Observe que ali o S, o T do finalzinho do worst também desaparece. Eu vou passar para vocês agora dois exemplos. Dá um pause e repita em voz alta aplicando essa regrinha do elision. Ok? O primeiro exemplo. I can't swim. I can't swim. Como que vai ficar? I can't swim. I can't swim. Esse exemplo é um pouco tricky. Tem uma pegadinha aí, vamos ver se você consegue. Just one person came to the party. Just one person came to the party. O som que desapareceu foi o depois do just, né? Just one person came to the party. Mas aí você vai falar, mas Ronaldo, por que ali tem o one? E o one a gente tem o som, é uma vogal, não é uma letra consoante. O que eu tinha falado? A gente tem que observar o som. E o som que a gente vê na palavra one é o som de uma consoante. One. Ok? É considerado em inglês o som de uma consoante. Por isso a gente fala just one
person came to the party. A última característica que eu trouxe para vocês do connected speech é uma que fala sobre o the weak and the strong sounds. Você sabia disso? Sabia que existe os sons fracos e os sons fortes em inglês? O que isso significa? Significa que algumas palavras possuem uma pronúncia mais forte e uma pronúncia mais fraca. Por isso está aí, the weak and the strong sound. Essas palavrinhas são bem comuns e eu vou mostrar para vocês aqui a diferença. A gente geralmente quando aprende ela na escola, ou quando a gente procura ela isoladamente, a gente vai ver o som dela forte, que é aquele som mais enfático. Mas quando a gente está falando e a gente quer soar mais com ritmo, que é o caso do inglês, que é uma língua bem musical, uma língua que tem um ritmo que segue um ritmo diferente do português, por exemplo, a gente omite, esses sons ficam mais fracos para ficar quase que imperceptível. Então eu vou te passar aqui as palavrinhas. Essas palavrinhas geralmente são preposições, conjunções, são palavras pequenas que sofrem esse weak and strong sound, ok? Effect. Então vamos lá. Então a primeira palavrinha é a palavrinha and, que agora eu acabei de pronunciar de uma maneira mais forte. Mas quando a gente está falando, por exemplo, vamos pensar no famoso prato britânico, the fish and chips. A gente não fala fish and chips, a gente fala fish and chips. And fish and chips. Tá vendo como que o som fica bem mais fraquinho? And. Então fica fish and chips. Quase que não soa, dependendo da hora, fish and chips, fish and chips, fish and chips, fish and chips. Fica bem fraquinho. A próxima palavra seria o of. Outro exemplo que eu estou dando para vocês. Of. No começo do vídeo eu falei I'd love a cup of tea. Então quando a gente fala cup of tea, que chega até a ficar cup of tea, I'd love a cup of tea. Tá vendo como que o of desaparece? Praticamente quase, ele fica só so cup of tea, I'd like a cup of tea. Esse é outro exemplo. E agora mais um último exemplo aqui que eu vou dar para vocês é do should. Por exemplo, quando a gente fala I should have gone to the supermarket this morning. I have nothing to eat now. Então quando a gente fala mais rápido, a gente usa o som fraco do should. A gente não fala I should have, a gente fala I should have. E no caso até o have também entra nisso. Ele deixa de ser have, ele passa a ser have. I tenho que falar tudo junto. I should have. So I should have gone to the supermarket this morning. I have nothing to eat. Espero que vocês tenham gostado dessas regrinhas, dessas dicas de pronúncia. É muito importante você olhar elas com bastante atenção, porque o inglês é uma língua que segue ele tem um ritmo diferente, claramente você já deve ter percebido, tem uma musicalidade e um ritmo diferente. É uma língua que se baseia na tonicidade das palavras. Não é uma língua que segue as sílabas, assim como no português. E é por isso que a gente tem que se focar nessas dicas de pronúncia. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Se tiver ficado qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. A gente vai olhar com todo carinho, a gente vai responder todas as perguntas. E se tiver algum exemplo que você possa ter pensado aí e falado, caramba, eu nunca tinha percebido, e nessa frase eu posso usar, ou se você está em dúvida se você poderia usar um desses exemplos em alguma frase, põe aqui nos comentários. E também, lembrem de dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e acionar o sininho. I'll see you soon. Bye bye.